Olá a todos! Hoje nós vamos conversar um pouco sobre o ciclo da vida e o que isso interfere na nossa abordagem em relação à saúde e o contexto intercultural. Primeiro eu queria falar para vocês a importância dos ritos de passagem, né? Principalmente para esses povos, quer dizer, a vida, o ciclo da vida, ele tem uma série de ritos e momentos de passagem, de fases da vida, bastante diferente da nossa, né? Então, assim, se vocês quiserem aprofundar um pouco esse estudo, tem um autor, Arnold van Gennep, que está aí no slide. Ele traz muito estudo sobre esses momentos de passagem. Passagem na questão do parto, da gestação, do parto, da criança, do adolescente, como é isso nas diferentes culturas e a importância que se dá a isso. Então nós vamos conversar um pouco sobre esses momentos. Quer dizer, na maioria dos povos indígenas, e mesmo na nossa sociedade, um pouco menos acentuado ou com outras características, nós vamos centrar mais entre os povos indígenas a construção do corpo. Ela é diferente. Quer dizer, nas diferentes fases da vida você tem um jeito de construir e de cuidar desse corpo. Então eles têm uma série de ações, de práticas e cuidados para você não adoecer, para você se prevenir das doenças, dos males que estão na natureza. O mais importante, então, é conhecer esses rituais e, por exemplo, quando a gente vai numa aldeia e tem uma festa da taquara, enfim, do jabuti ou do beija-flor, sempre, em geral, são festas em homenagem a alguns espíritos da mata, da floresta, das águas, para pedir uma proteção em relação à saúde. Então, assim, a vida na aldeia, ela não tem essa separação, né, que a gente tem na nossa sociedade, entre o que é, isso aqui é da educação, isso aqui é da saúde, isso aqui é da arquitetura. Em geral, as coisas caminham muito juntas, né? Tem muito a ver com o modo de ver e ser o mundo. Então nós vamos conversar um pouco, por exemplo, né, conhecer a importância de vocês conhecerem os ritos, práticas e cuidados que cercam o período da gestação, do parto e do puerpério. Por que isso é importante, né? O que tem a ver? Olha, é muito interessante porque, assim, se você sabe que aquela gestação, você conhece aquela família, você sabe que aquela gestação é uma gestação indesejada, é uma gravidez indesejada, você vai ter uma abordagem clínica. Você vai chegar, você vai conhecer, você vai saber quem é a rede de cuidado, a rede que cuida dessa gestante, conversar com as parteiras, você precisa ficar atento para o que ela como ela está se alimentando, qual é a dieta própria e adequada, como essa cultura vê isso. Então tem uma série de cuidados que estão relacionados a essas práticas tradicionais, né? Na maioria das vezes, as mulheres, quando estão grávidas, elas não podem fazer determinados tipos de trabalhos, elas não podem comer determinados tipos de alimento. Então tem uma série de coisas que vão ajudar você a acompanhar e, junto com a parteira, evoluir um bom parto. Uma outra coisa, por exemplo, que é importante nessa história, identificar nessa história, dizer se é uma gestante de risco para um abortamento. Por exemplo, se em alguns povos você tem o risco dela tomar ervas para abortar, ou fazer um abortamento mecânico, porque é uma gravidez indesejada. Então, você precisa saber isso, né? Como você vai conversar, qual a estratégia que você vai abordar, né? Em vários lugares você tem estratégias diferentes, inclusive de acionar uma rede de adoção das próprias famílias indígenas, por exemplo, quando é uma criança que não é desejada, né? Então, tudo isso ajuda a sua abordagem como profissional de saúde enquanto equipe de saúde, né? E, com certeza, quando você se aproxima e você conhece melhor esses rituais, o vínculo certamente vai trazer um melhor resultado. Uma outra questão que é muito interessante entre os povos indígenas é que a gente tem a coisa
o pai, a mãe, e a gestante e a criança quando nasce. São todos separados. Para os indígenas é uma unidade só, o pai, a mãe e a criança. Desde a concepção até o nascimento e esse acompanhamento da criança até que ela consiga andar, enfim. É uma unidade. Então tudo que interfere num vai interferir no outro. Por exemplo, se a mulher está gestante e o marido vai trabalhar e ele faz um esforço muito acentuado, essa mulher vai ter algum problema ou um sofrimento na gravidez. Ou, por exemplo, a criança é bem novinha e o pai vai pescar longe e ele, por exemplo, come um peixe grande, um peixe de fundo, a criança vai ter diarreia. Então, assim, é uma unidade como se fosse a mesma substância. O que acontece com um interfere no outro. E, em geral, quer dizer, a ruptura de tabus, de comportamento, de alimentação, enfim, de regras sociais, acabam levando à doença, ao processo de adoecimento. Então, para um profissional de saúde é muito importante saber e conhecer isso. Quer dizer, não adianta nada eu, por exemplo, receitar para uma gestante alimentos de que ela está proibida, né? Não faz sentido para ela. Então, são coisas que são importantes serem acolhidas e compreendidas pelo profissional de saúde e pela equipe. Uma das questões, por exemplo, que estão relacionadas ao cuidado da criança é quando você tem, muitas vezes, o pessoal da saúde costuma dizer assim, não, olha mãezinha, vai lá tomar banho, vai levar o menininho tomar banho, que ele está sujo. Muitas vezes não é sujeira. Por exemplo, nessa imagem que vocês têm uma criança pintadinha com resina, né, e urucum. Quer dizer, toda essa pintura, na verdade, é para proteger. Quer dizer, é uma forma de proteger dos espíritos ruins que podem fazer o adoecimento da criança. Então, quando ela chega na unidade básica, ela tem orgulho de dizer que ela está protegendo o filho dela. Se você tem uma atitude de dizer, olha, não, vai lá dar banho, limpa isso aqui, coisa arada, quer dizer, você quebra um vínculo, você não entendeu nada do que ela estava dizendo para você. Então, assim, são pequenas coisas que vão apontando, né, e que são importantes da gente saber, né? Então, por exemplo, quando você pensa na reidratação oral, né, você recomenda que ela pegue o saquinho de pozinho de reidratação, ponha na água e tome aquela água. Para muitos povos, tomar água não é bom. É sempre misturado com alguma coisa, um mingau, ou um suco, uma fruta, enfim. Sempre é uma mistura. A água pura, ela não faz bem. Ela não é legal, não é boa. Então, assim, são várias questões que mostram para a gente como é importante para você fortalecer o vínculo, fortalecer essa confiança, né, entendendo melhor como funcionam esses ritos e práticas de cuidado. Por exemplo, tem muitos povos que usam passar ou fazer uma massagem nas pernas para a criança andar mais rápido, andar bem. Muitos usam um tipo de uma folha que elas estralam na boca da criança, que é para ela falar bem, ela saber falar. Outros que usam fazer isso no ouvido, para ela ouvir bem. Enfim, são várias técnicas e cuidados que as famílias fazem para garantir uma boa saúde, né? Então, assim, conhecer essas práticas é muito bacana. O que a gente tem visto é que o risco que se corre hoje em dia de muitas pessoas em campo, profissionais de saúde, com o olhar da medicina ocidental, levarem medicamentos, medicalizarem essa relação e você abafar, você esconder toda essa riqueza de cuidado. Quer dizer, você diminuir essa autoatenção que esses povos já tinham e sempre tiveram. Então, assim, tem uma outra imagem que vocês estão vendo, quer dizer, o que é uma característica muito interessante também, é perceber qual que é a rede social de cuidado, por exemplo, de uma criança, né? Então, para a nossa sociedade, hoje em dia, é difícil você ver a avó cuidando do neto, né? Você tem ou uma babá, ou alguém que acaba sendo meio a rede social, irmão, enfim. Entre os povos indígenas, é muito comum essa relação da avó com o neto. Então, às vezes você vai procurar uma tuberculose, uma pessoa índice, que é a avó, uma mulher mais velha,
você encontrou uma tuberculose. Onde é que você vai procurar os contatos? Não é necessariamente na casa dela. Provavelmente na casa dos netos, onde ela convive muito mais. Então, assim, são várias questões, eu repito, eu volto a dizer, a importância de conhecer os costumes, o jeito de ser, o modo de fazer as coisas. E os ritos e rituais durante toda a vida. Uma outra imagem que vocês têm aí, uma criança guarani, que a maioria dos profissionais chega na aldeia e quer fazer palestra. Eu quero fazer palestra, olha, vocês precisam fazer direito, então nós viemos aqui ensinar. Então, é muito comum algumas lideranças me dizerem, né, entre os Guarani, falam, olha, o pessoal chega aqui e pede pra gente pôr chinelinho, sapato nas crianças, porque senão elas vão pegar verme e tudo isso. A gente sabe que, entre os Guarani, a criança pôr o pé no chão é uma relação com a vida. Ela faz parte do crescimento dela, sentir o frio, sentir o vento, faz ela crescer, faz ela compreender, ela aprender. Então, vocês falam pra gente pôr chinelo, mas para nós não faz sentido nenhum isso, porque ela precisa do contato com a terra. Agora, como abordar isso? Você chega lá, você não vê, saneamento básico não existe. Você vê um monte de cachorro abandonado, né? Que enfim, um alto grau de contaminação desse solo. Então, uma das abordagens com as lideranças é dizer, olha, eu acho que é super importante esse pé no chão, essa terra está contaminada. O que nós vamos fazer com ela? Então, vamos fazer junto. Chamá-los para, né, a terra está doente, então vamos tratar da terra. Como que é isso? Como é que nós vamos fazer? E fazer junto, isso é muito importante. Né? Então, não adianta nada eu chegar lá e fazer uma palestra belíssima, né, chegando à conclusão de que as crianças têm que pôr chinelinho, se eles não vão usar chinelo, né, se eles têm um outro conhecimento, um outro valor para esse pé no chão, então eu vou trabalhar o pé no chão. Né? Então são coisas que eu acho que a gente precisa sempre ter em mente. Por exemplo, uma outra questão relacionada a um momento da vida que é muito valorizado, que é o do parto, por exemplo, você vê mesmo também entre as Guarani e vários outros povos indígenas, a dificuldade de ir para uma maternidade que não vai querer que você vá com a sua mãe, com a parteira ou com o pajé, né, que não te devolve a placenta, que para você é fundamental, então, que não te dá o alimento que você precisa. Então, tudo isso precisa ser negociado e conversado. Né? Quer dizer, para um hospital que atende povos indígenas, é fundamental ele entender que para parturientes, por exemplo, Guarani, a placenta é fundamental, é muito importante. Ela não pode ir para a lixeira. Ela precisa ser enterrada na terra onde essa criança vai viver. Ela faz parte da terra. Então precisa devolver essa placenta para essa mãe, por exemplo. Né? Ou deixar o pajé fazer um procedimento que vai auxiliar no parto, por exemplo. Né? Então são várias coisas. Eu lembro que em um dos hospitais o pessoal dizia, por exemplo, que esses índios não comem mesmo, é da cultura, não come depois que nasce o neném. E não é nada disso, é porque estão dando comida errada. Como é que ela vai comer aquela que ela não pode? Ela pode comer outras coisas. Então, entender, aprofundar essa conversa é fundamental. Durante a vida, né, das crianças, elas também passam por fases que não necessariamente a nossa sociedade tem. Então, quando a criança deixa de ser aquela unidade, mãe, pai, filho, né, e a criança começa a viver socialmente e ser cuidada pelo irmão, pela irmã, e ter outra, com a avó e tudo, ela começa também a entrar numa outra fase da vida. Depois disso, em alguns povos, ele entra em outro momento, que pode ser marcado por uma tatuagem, né, por uma marcação de tatuagem, por furação de orelha, uma série de coisas, como vocês veem em uma das imagens aí. Quer dizer, são momentos, são ritos de passagem. Quer dizer, e cada um deles, quer dizer, a criança ou a pessoa está num momento de vulnerabilidade. Toda vez que eu estou num momento de passagem, de fase da vida, é um momento de maior vulnerabilidade e, com isso, os espíritos podem vir e trazer um adoecimento. Então, sempre são momentos que exigem cuidados, exigem
uma série de procedimentos. Por exemplo, uma criança pequenininha que está muito doente, está com uma pneumonia, por exemplo, e você quer vê-la na unidade básica. Você fala, eu quero levar a criança para a unidade. Aí o pai e a mãe falam, não, eu não vou levar, eu não posso levar. O que você faz? Fala, então tá, vou embora. Não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai conversar e vai procurar entender o porquê que ela não pode sair da casa. Na maioria das vezes eles vão dizer, é porque ela vai ficar mais vulnerável aos espíritos ruins. Então como é que você faz para proteger? Provavelmente você vai fazer um procedimento lá dentro da casa mesmo, onde ela está protegida. E, no limite, você pode pedir para que esse pajé acompanhe, por exemplo, para ajudar a protegê-la até uma unidade básica em que você tenha mais recursos. Sempre é importante você compreender o que se passa. E a melhor coisa é perguntar. Perguntar, conversar, né? Não achar ou tirar conclusões sem ter essa conversa. Né? Isso vale tanto para você como profissional, como para os próprios indígenas. Quer dizer, será que está claro para eles um procedimento que você propôs? Né? Então, enfim, são coisas que a gente vai conversando. Bom, então, voltando, né, eu acho que em todos os momentos da vida, é importante identificar, conhecer esses ritos e as práticas relacionadas a todos os momentos da vida. Por exemplo, na fase adulta, né, entre homens e mulheres, quer dizer, quais são os cuidados necessários para aquela pessoa? Então, como é que está a dependência ou autonomia dessa pessoa? Quer dizer, quem cuida? Saber dessa rede social é fundamental para a intervenção e pensar uma estratégia para um programa de saúde, por exemplo. Uma outra questão que é bastante importante é identificar, por exemplo, o itinerário terapêutico que essa família percorre, né? Então, muitas vezes, se ela tem um problema de saúde, ela identifica um problema de saúde, quem primeiro dá atenção para isso, em geral, é a família, quer dizer, que dá um nome para aquele processo, se é uma doença ou não, e procura determinadas plantas medicinais, ou enfim, ou rezas, dependendo do que ela tem como diagnóstico. A partir daí, ela vai percorrer um itinerário. Se aqueles primeiros cuidados não resolveram, ela vai, por exemplo, procurar um pajé, procurar um rezador, procurar um raizeiro, procurar a parteira. Ela vai procurar outros atores que têm a prática da cura ou enfim, da saúde. Hoje em dia, dentro desse itinerário terapêutico, estão os agentes de saúde, a equipe de saúde. Né? Então, vocês, como profissionais de saúde, fazem parte deste itinerário terapêutico que é muito maior, que é muito comprido. Né? E principalmente, obviamente, depende da evolução do paciente. Né? Uma outra questão que eu acho que é importante a gente conversar e pensar em todos esses momentos da vida é quando você se aproxima e se apropria desses cuidados, desses conhecimentos sobre o povo, você tem mais condição, por exemplo, de fazer um planejamento, de traçar estratégias conjuntas para enfrentar os problemas de saúde. Então, é fundamental que você se aproxime enquanto o trabalho de equipe aconteça, tanto em relação ao distrito, a equipe do distrito, a equipe do núcleo de apoio, a equipe NASE, as equipes multiprofissionais de saúde indígena locais, os agentes de saúde e os especialistas locais. É fundamental que esse trabalho aconteça junto com as lideranças e com os conselheiros de saúde. Um jeito de fazer isso, né? Quer dizer, quando que eu faço isso? Né? Eu não tenho tempo, eu tenho que fazer relatório, quando que eu faço isso? Eu acho que tem que sempre pensar, a equipe pensar em oportunizar momentos, espaços de conversa. Eles podem acontecer tanto nas casais, por exemplo, quando eles estão fora da aldeia, né? Mas principalmente no contexto da aldeia. Então, nas visitas domiciliares, ir na casa dos pacientes, conhecer essa família, conhecer essa rotina, fazer uma observação, né?
nos cursos de agentes de saúde, nas capacitações da equipe, nos encontros de mulheres, encontros de jovens, em reuniões, tentar oportunizar esses momentos de encontro em que você consegue com certeza conhecer e se apropriar melhor desse conhecimento tradicional. Vocês vão ver agora várias imagens, né, mostrando diferentes momentos, encontros de mulheres sobre o parto, sobre a gestação, os cuidados. Eu lembro que assim, em muitos momentos a nossa equipe de campo, profissionais de saúde, só conseguiram entender determinadas atitudes das mães, por exemplo, dos pacientes, quando eles participaram desses encontros, porque eles escutaram como é que funciona. Por exemplo, eu não posso pegar uma criança pequenininha, né? Em geral os profissionais de saúde querem, não, olha, vem cá, deixa eu segurar essa criança. Não pode. Quer dizer, você está rompendo vamos dizer, um cuidado que tem que ter com aquela criança. Então são várias dicas que você acaba aprendendo quando você participa desses encontros e você escuta como que eles fazem durante a gestação, durante o parto, durante o puerpério e o porquê disso. Né? Entre os povos indígenas, em muitas culturas, vocês também vão ver, por exemplo, a reclusão pubertária. Quer dizer, o adolescente está em pleno momento de extrema vulnerabilidade, né, para os espíritos ruins. Então ele tem uma série de procedimentos, em geral ele fica recluso na casa, tem uma série de proibições alimentares, recebe uma série de banhos e ervas para ficar forte. Isso faz parte do construir o corpo. Né? Então saber disso também é importante. Né? Visitar, por exemplo, esses jovens adolescentes na casa, conhecer como eles estão, acompanhar também é muito importante. Né? Nesses momentos, muitas vezes pode acontecer, por eles romperem algum comportamento, uma erisipela, uma infecção, enfim, e uma série de outros problemas que precisam ter uma intervenção. Né? A gente vai ver várias imagens, por exemplo, né, conhecer como que é o melhor alimento para a criança também é uma questão muito interessante. Né? Eu lembro assim, conversar sobre desnutrição com os povos indígenas, né, não adianta eu chegar lá e só marcar o peso e a altura da criança e mandar para o SISVAN, para o sistema de informação. Né? O que está acontecendo de fato? Será que essa família percebe isso, a desnutrição, como um problema? Será que eles consideram isso como um problema? Quer dizer, como eles estão vendo isso? E muitas vezes a gente chega à conclusão, e conversando com as mulheres, os vários segmentos, os donos de roça, que tem várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, que estão mudando o modo de viver. Então, muitas vezes a terra da roça está muito ruim, está pobre, ela não consegue ter uma produção tão eficiente como antes. Então está chegando menos alimento para essa família. Tá? Ou você tem uma Bolsa Família que vem de fora, né, uma cesta básica que vem com alimentos que não tem nada a ver com a alimentação tradicional. Isso também interfere na saúde dessas crianças, dessa família. Ou você vê muitas mães, mulheres mais velhas, dizendo: hoje em dia esse pessoal está casando muito novo, muito jovem, e não aprendeu a cuidar de filho. Então elas acham que isso pode explicar, por exemplo, a desnutrição. Então nesses momentos de encontro, de conversa, é que essas questões aparecem. E o mais interessante é quando você consegue construir junto com essas mulheres, junto com as lideranças, esse protagonismo indígena é que com certeza vai ter melhores estratégias para uma intervenção em saúde. Então, voltando um pouco, eu acho que, no fim das contas, a grande mensagem, a grande questão é a importância do diálogo, do fazer junto, do conversar, do conhecer essa realidade com a qual vocês estão ou vão trabalhar.